noite. A gente hoje vai fazer uma live com a Patrícia, da Vulvodynia Brasil. Tô esperando ela entrar. A gente vai falar sobre aspectos nutricionais, da parte de gestantes, de alimentação. Ai, coisas super importantes com que a gente lida no nosso consultório, com quem está grávida, pretende engravidar, ou conhece alguém que esteja grávida. E a gente vai falar sobre esse assunto que é super importante. Estou vendo gente muito querida por aqui. Obrigada a vocês que estão entrando, acompanhando. E aí a gente vai começar falando sobre esse trabalho da alimentação nas gestantes. Vou abrir aqui até o meu guiazinho, que a gente vai falar de programação metabólica. Quem trabalha com gestantes também é muito interessante. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Obrigada por participar aqui do nosso espaço. A gente fala sobre saúde da mulher, a gente não fala só de fisioterapia. Então, aqui nesse espaço, a gente fala do nosso trabalho, mas ter uma nutricionista como você, falando dos aspectos nutricionais, como a gente te convidou hoje para essa população que a gente trabalha, para a gente é super importante. Eu sei que você tem um trabalho muito bom nesse aspecto, né? Cuida muito dessa parte da saúde, e aí ter você aqui de novo com a gente é um presente. Patrícia, a gente queria falar sobre, como a gente conversou antes, sobre essa população que a gente trabalha aqui no nosso aspecto da fisioterapia, que a nutrição é fundamental, que é essa população da gestante. A gente tem uma população que a gente trabalha que quer engravidar, né? E a gente acha que a gente pode falar sobre isso, que a gente atende a disfunção sexual daquela mulher que pretende engravidar e ela não consegue ter penetração. Isso é um público muito comum, né, no nosso consultório, né? E aí a gente faz todo esse trabalho do tratamento e a gente fala da importância, a gente sabe dessa importância que o trabalho nutricional tem. A gente também tem as mulheres com endometriose, que tem a questão da fertilidade, que eu sei que você também ajuda nesse aspecto. Sim. E tem as nossas gravidinhas que não têm essas disfunções, mas elas são como nós mulheres e que têm todo um cuidado com relação a essa parte super importante da nossa vida, né? Aconteceu assim na minha vida, né, Márcia? Eu falo que quando eu cuido de mulheres, envolve tudo. Envolve a mulher com cândida, a mulher com endometriose, a gente. E uma hora ou outra, grande parte das mulheres vão engravidar em alguma fase da vida, né? A gente tem poucas que não têm esse desejo, mas em alguma idade isso vai acontecer. Então hoje eu trabalho sim com gestantes. A visão da nutrição dentro da gestação mudou muito, se a gente for olhar, né? Quando eu comecei a trabalhar no consultório, o que eu trouxe da universidade foi muito diferente do que eu faço hoje em dia, porque é óbvio, a ciência, ela muda muito. Então eu tenho pacientes com endometriose que a gente tenta desinflamar, trabalhar a fertilidade para que ela consiga engravidar, a mulher com dor pélvica para a gente reduzir essa dor junto com a fisioterapia e ela consiga ter o sonho da maternidade também. Então, uma hora ou outra essa mulher vai ter um bebezinho e a gente acompanha essa gestação. Mudou muito, Patrícia, a gestação, o teu trabalho antigamente, quando era com gestantes, para o que a gente tem hoje quando grávida, assim. Eu já sou avó, né? Eu tenho, eu tenho uma filha de 26 anos. E eu acho que desse tempo muita coisa mudou na medicina e na saúde. Do que a gente comia na época quando grávida, do que hoje a gente até a introdução alimentar das crianças mudou. Eu só sei que mudou muita coisa. Mudou muito. O que que mudou do passado para o que a gente tem hoje? O que que tem de moderno do ponto de vista para gestantes, do aspecto nutricional? A questão do peso, como é que tá aí? Antes era assim, a gente trabalhava sempre visando a caloria da dieta dessa mulher, né? Então, quando a mulher chegava gestante com as semanas gestacionais, geralmente logo no início, a gente fazia um adicional calórico. Então, o trabalho junto do obstetra era tentar controlar esse ganho de peso dessa gestante. A gente não queria que ela engordasse muito, a gente não pensava muito nos aspectos do bebê, a gente pensava muito nessa mãe, né? Se ela engordar 20 quilos, como que ela vai perder depois? Né? Então, era algo muito mais um olhar para a mulher do que o impacto na vida desse bebê que estava crescendo. Então,
hoje a nutrição ela mudou esse conceito. A gente tem a programação metabólica, que é esse termo que refere aos 1000 dias, né? Os 1000 dias ele vai desde a concepção, então momento de fecundação que a gente tem do óvulo com espermatozoide, até os 2 anos da criança. Então a gente pega a faixa toda intraútero, a gente pega a fase de amamentação, introdução alimentar desse bebê, por isso que hoje está tão em alta falar da introdução, essas mães querem nutricionista hoje para introdução alimentar, porque a janela de oportunidade metabólica e genética, ela acontece até esses 2 anos do bebê. Então, ali eu vou definir o que eu quero para o meu filho, né? Então, olha como a visão da nutrição ficou muito diferente. Então, a gente vai olhar essa mulher, além do ganho de peso, a gente vai, durante o acompanhamento da gestação, a gente fica olhando exames de sangue, né? Então eu sempre peço exames para ver se o zinco, magnésio, vitamina D. A gente não pode descuidar desses nutrientes. Os artigos já mostram pra gente o impacto, por exemplo, de vitamina D baixa na gestação com diminuição do crescimento fetal. Então, a vitamina D baixa, ela tem impactos nesse bebê. A gente sabe que aumenta crises alérgicas, a gente tem diminuição do crescimento fetal. Então, a gente vai sempre mantendo o acompanhamento dessa gestante, analisando o sangue dela, vendo se ferro tá legal, se a vitamina D tá boa, né? Como que tá o perfil metabólico dela. A gente já previne, eu falo que hoje a gente pega tudo assim no pulo do gato, sabe? A gente não espera mais aquela paciente virar uma diabética gestacional, né? Então, desenvolver um diabetes gestacional. Enquanto ela está em acompanhamento comigo desde o início da gestação. Então, a gente sabe que esse acompanhamento, quando a gente faz desde o início da gestação, Márcia, eu consigo pedir exames de sangue para ela e já ir vendo parâmetros. Será que ela já começou a gestação muito ruim, desequilibrada? Será que está ficando ruim no segundo trimestre? Será que a insulina que está ficando ruim não só pela alimentação? Será que não está faltando uma vitamina D? Então, se eu ajustar a vitamina D dessa mulher, talvez eu consiga fazer com que o metabolismo de glicose e de insulina melhore e ela não fique com diabetes gestacional. Então, olha como a nutrição está muito incrível. Eu falo, às vezes aparecem gestantes para mim no final da gestação, né, no último trimestre, já com diabetes, já com alguma descompensação, é muito mais difícil de eu conseguir intervir. Mas quando a gente pega essa fase inicial da diminuição ou do aumento de algumas taxas, a gente já consegue ter esse olhar mais da profilaxia. Vamos tentar corrigir a alimentação, isso aqui piora, vamos fazer uma suplementação para corrigir. Então a gente trabalha de uma forma mais personalizada, que é lindo. É o que eu falo que hoje a nutrição deixa a gente assim encantada, porque não é só eu botar 300 calorias no segundo trimestre, porque isso deixava a gente muito engessada no protocolo, né? E a Márcia não come a mesma coisa que a Patrícia, então o sangue da Márcia não tem a mesma qualidade de nutrientes que a Patrícia. Então as pessoas são seres, né, individualizados, onde a gente tenta hoje traçar esse tratamento sempre personalizado. Então, os exames a gente tem uma visão diferente hoje. Os sintomas a gente já sabe bastante coisa também. Então, por exemplo, para azia. Então, eu falo, cada trimestre é uma emoção, né? Uma montanha russa. Então, no começo tem um enjoo. Então, eu já trabalho na náusea dessa gestante. Então, a gente sabe que náuseas no início da gestação tem a ver, às vezes, com baixa de B6. Tem a ver, às vezes, com quadros hipoglicêmicos durante a manhã. Então, a gente vai dando dicas durante o acompanhamento para evitar, né, que ela tenha náusea. Hoje a gente tem estudos falando do extrato de gengibre para náusea, que é seguro para essa gestante. Então, a gente faz alguma aguinha aromatizada com gengibre que ela possa tomar. Então, a gente vai desenhando, eu falo que eu vou acompanhando o ritmo dela, porque cada mulher é uma durante a gestação. Tem mulheres que não tem nada, o exame é lindo e às vezes até nem come tão bem, mas o metabolismo dela às vezes é mais jovem e dá tudo certo essa gestação. Tem outras que é mais difícil, a gente tem que fazer mais correções e ela
ela tem mais sintomas, né, durante o período gestacional. É bom esse olhar, porque a mulher também se mantém produtiva durante toda a gestação. Ela consegue Sim. trabalhar, ela consegue gerenciar a vida dela, que é importante esse aspecto nutricional, porque às vezes tem aquela prostração, aquele cansaço que acontece, às vezes, por conta dessa náusea, esse mal-estar que ela tem pela manhã, que atrapalha o ritmo de trabalho dela, ainda está no início da gestação, né? Isso a gente vê No muito. final, a gente vê esse cansaço, né, essa fadiga, até pelo tamanho, né, da circunferência abdominal, do Sim, isso próprio é o peso. normal A mesmo. gente tem o edema, no final a mulher já está super esgotada, não acha posição para dormir. Então a gente vê que esse cansaço do último trimestre, principalmente faltando ali, né, com 36 semanas, já começa a ficar super cansativo. Mas no início da gestação, eu tenho que pensar também, Márcia, como essa mulher começou a gestação, né? Então, por exemplo, é uma mulher que parou de tomar pílula e às vezes ela tem baixa de complexo B, e o complexo B, ele gera, deficiência de complexo B gera cansaço. Então, será que ela está cansada pelos fatores hormonais do início da gestação? Ou será que essa mulher está cansada porque ela já chegou com baixa de vitamina, ela já chegou com um ferro baixo, né? Talvez uma mulher que tivesse uma ferritina baixinha, aquela que fala assim, sempre tive o ferro meio baixo, sempre fui meio anêmica. Então, assim, essa mulher vai aumentar o volume do sangue. Então, como que a gente vai, né, aguentar uma gestação sem ficar cansada, sem cair cabelo? Então, eu falo assim, o ideal hoje, além desses 1000 dias, que é a programação metabólica que eles falam pra gente, seria preparar ainda essas mulheres. Como hoje a mulher tem muito mais controle dessa fertilidade, a gente tem tudo, né? A gente se programa às vezes, né? Não é toda mulher que acaba, né, descuidando. Na grande maioria é meio programada. A gente para de tomar pílula para engravidar, né? Então essa mulher deveria se preparar mais ou menos 90 dias antes, eles falam. Então, olha só, são 3 meses antes, né, que eu teria que estar me preparando esses 90 dias para quê? Para avaliar essas deficiências nutricionais, né? Será que eu tenho deficiência? Será que eu estou intoxicada? Será que eu estou com cobre alto? Será que eu estou com alumínio alto? A gente tinha que limpar esse terreno biológico que a gente fala para estar recebendo e fazendo essa programação, né, metabólica. Então, pensar nesse micro... Queria saber disso. Então, dá para preparar para engravidar? Existe aí uma preparação? A gente pode fazer essa preparação para engravidar? Sim, a gente pode preparar pensando em melhorar a taxa de fertilidade, por exemplo, para a mulher com endometriose, que vai ter que parar de tomar aquela pílula de uso contínuo, né? Que ela não podia ficar sangrando para não aumentar os focos. Então, essa mulher, esse período para ela é muito difícil, porque às vezes pode ser doloroso as menstruações enquanto ela está tentando. Então, eu trabalho preparando e reduzindo o processo inflamatório. E às vezes a gente consegue sim preparar até uma mulher que não tenha doença nenhuma, que às vezes só tenha uma dor pélvica, a gente consegue fazer suplementos para ela, né? Preparando, ajustando com o exame de sangue. A gente consegue trabalhar o microbioma, que são as bactérias. O microbioma tem um teste hoje que eles avaliam, às vezes, em algumas clínicas de fertilidade, que é o microbioma do endométrio. Então, a gente sabe que as bactérias do endométrio são importantes para a fertilidade. É um teste particular super caro, mas ele vai conseguir fazer, né, essa análise das bactérias do útero, do endométrio. Então, tamanha a importância desses lactobacilos no pH, nessa fecundação. Então, a gente pode sim fazer, por exemplo, o uso dos probióticos, até como forma de suplementação, para melhorar pH vaginal, para melhorar essa desbiose do útero e melhorar a taxa de fertilidade. A gente sabe que durante o processo gestacional, através da placenta, a gente também passa microbiota para esse bebê.
existe uma transferência materno-placentária. Então, através da placenta, para o bebê, você está doando bactéria no período gestacional. Então, olha como é incrível. Eu falo assim, trabalhar com gestante hoje é muito mais do que falar para ela comer um feijão para não ter anemia, né? Tipo, antes era isso, bota beterraba no feijão, precisa comer fígado. Antes as recomendações eram muito baseadas nessa questão só de pequenas pontuações na alimentação dela. Então, a gente sempre vai fazendo isso, tentando nutrir essa mulher, dar uma olhada, fazer um check-up nutricional, fazer uns exames. A gente já faz, às vezes, alguns ajustes com polivitamínicos, já pode trabalhar com probiótico, às vezes a gente pode trabalhar com ômega 3 para melhorar essa fertilidade também, porque o ômega 3 melhora tanto a inflamação quanto todo o transporte de nutrientes pela membrana da célula. Então, é muito bacana. Então, o que é essa programação metabólica? É todo esse trabalho que você faz nesses 1000 dias? Essa janela dos 1000 dias. Então, tudo que a gente vai fazer, né, durante o período gestacional, da amamentação e introdução alimentar até a criança completar 2, a gente sabe que define a genética dela. Define, eu falo assim, mas é como se eu pegasse um papel em branco e fosse imprimir nessa folha tudo que eu quero para o filho dela. Então, quando a mulher conta pra mim, né, que durante a gestação ela tá comendo um monte de porcaria, de fast food, de ultraprocessado, eu tento sempre conscientizar ela do impacto que isso tem na genética dessa criança. A gente vê que às vezes essa alimentação errada, a exposição a toxinas como poluentes, né? Pensar em mulheres que trabalham em salão de cabeleireiro que às vezes tem um cheiro super forte, né? De química, né? Pensar nessa mulher que resolve utilizar muitas maquiagens com contaminantes, né? Com metal pesado, o uso de agrotóxico, então comer muita verdura e legumes, né? Que não fosse orgânicos. Então, por exemplo, a gente sabe que a exposição, olha só, a exposição de agrotóxicos durante a gestação aumenta a chance para autismo. Olha! Então, olha como o impacto desses poluentes ambientais, essas toxinas, podem repercutir quando seu filho tiver 4, 5 anos, né? Então, tudo que eu faço agora nessa janela, eu estou definindo a genética. Eu previno questões de diabetes em criança, a gente previne hipertensão, eu vou prevenir doenças alérgicas na criança, né? Então, tanto alergias respiratórias, quanto alergias dermatológicas. Quantas crianças, às vezes com 2, 3 anos, é toda alérgica, né? E o que essa mãe fez na gestação? Tem alguns estudos mostrando que baixa materna durante o período gestacional de zinco e vitamina D, a criança tem chance de ser alérgica quando ela tiver lá seus 3, 4 anos, né? Então hoje a gente já tem mais esse olhar assim do que a deficiência na barriga causa lá na frente. Então, isso é a programação metabólica, é fechar essa janela dos 1000 dias, sempre tentando otimizar a função toda genética da criança, do bebê. Eu já tive mais de uma paciente que o bebê, que a criança desenvolveu algum tipo de alergia ainda durante a amamentação, né? E assim, era muito complicado, porque a alergia à lactose, então ela não podia ingerir nada que tivesse uma manteiga, um legume no restaurante que passam numa manteiga, um biscoito qualquer, ela não podia consumir nada, porque senão a criança perdia sangue nas fezes. Não foi uma, não, foram mais de uma paciente minha com essa condição, que depois que foi, né, que teve o neném e tal, a gente acompanhando o pós-parto lá na fisioterapia, essa questão de, se você me falando isso agora, me chama a atenção, porque lá na fisioterapia, a gente tem muita preocupação com a nutrição pela questão do sobrepeso, né? Sempre. Vocês lembram da gente só porque ganhou muito peso. É sempre assim. Exato. Mas isso a gente construiu na nutrição, né? Então a fisioterapia pensa, né, que a nutrição é para o controle de peso na gestação. Os obstetras quase que 100%, Márcia. Só me encaminham porque quando ela engorda demais.
Porque ele não me manda no começo para falar assim, Patrícia, vai cuidando desde agora, para ela não engordar muito na gestação. Às vezes ele só me encaminha quando ela já engordou mais do que ele queria. Né? São poucos hoje os médicos que entendem essa relação com a nutrição e a importância. Então é isso mesmo, o que a fisioterapia encaminha é o que a gente colocou por muitos anos, que a nutrição era para o controle de peso gestacional. A gente tem uma baixa de qualidade de informação em saúde. Com a Super. fisioterapia, a gente também tem isso. E né? de integração entre as áreas. Né? Tipo... Isso. O paciente chega pra gente, às vezes também, já no último trimestre. Ele não chega, às vezes, antes, porque no primeiro trimestre a gente pode fazer todo um trabalho. E uma coisa que pra gente também é importante não é só o sobrepeso, que às vezes um paciente precisa de algum ajuste, a gente precisa que ele ganhe alguma massa muscular. Que é uma paciente que a gente percebe uma certa fragilidade muscular, tanto de assoalho pélvico quanto uma questão postural, lombar, abdominal. Então, a gente também tem essa preocupação. Hoje, entendendo um pouco mais desse oceano de possibilidades que a nutrição eu já consigo imaginar assim, olha, eu preciso que você ajuste com a nutricionista uma qualidade proteica melhor, porque eu preciso de uma estrutura muscular melhor. Fortalecida. Até porque a gente não trabalha só assoalho pélvico, né, na gestação. A fisioterapia trabalha muito membro superior, porque criança precisa de braço, você tem que ter braço, não é só... Quando você é mãe, você precisa muito de ter essa questão do movimento. Da força, né? Do braço, da coluna. Coluna, braço. Então, a gente faz toda essa estrutura. Vendo tudo isso que você está me dizendo agora, eu consigo usar o apelo do meu trabalho e também o apelo do bebê que vai nascer. Porque tudo que essa mãe come, então, vai impactar direto na saúde desse bebê, né? Então, assim, o ganho de massa muscular, ele é super importante na gestação, né? Manter, evitar perder massa muscular nesse período. Então, a gente avaliar até durante as ultras dessa gestante, né? Se ela tiver uma diminuição, às vezes, do líquido amniótico, a gente sabe que tem uma relação com deficiência de albumina, a gente avalia os exames de sangue para ver como está essa parte proteica dela. Eu tenho que pensar que hoje, Márcia, a gente tem um monte de mulher que já não come quase proteína animal. Então, quantas mulheres deixaram de comer carne, não estão mais comendo frango, porque a gente comia carne, aí passou a comer só frango. Aí todo dia eu boto galinha no prato, aí eu não aguento mais ver o tal do bichinho. Aí a gente troca, aí eu começo a comer ovo. Então, assim, aí o ovo enjoa. Então, a gente está vendo muitas mulheres hoje engravidando, talvez com uma redução desse consumo proteico, porque ela tirou e ela não equilibrou, ou porque ela almoça num lugar que só tem fritura e a carne é empanada, milanesa, ela não quer, então ela não come, né? Então a gente tem que fazer um complemento em pó, dependendo de onde ela trabalha. Se é uma pessoa que não pode, que fica meio fazendo reunião e não consegue parar para se alimentar corretamente. Então tudo vai impactar. Hoje, durante a gestação, a gente as mulheres que são tentantes, por exemplo, né, que estão lá nas clínicas de fertilidade, ou com algum médico já investigando as possíveis, né, causas da infertilidade, a gente já tem alguns mapeamentos genéticos. Então, quando essa mulher, essa gestante, chega para mim com essa informação, Patrícia, estou tentando engravidar, não estou conseguindo, tá aqui meus exames genéticos. O que foi feito? Geralmente a medicina, ela usa, por exemplo, alguns painéis genéticos avaliam trombofilias, que está muito na moda hoje investigar, né, trombofilia. Então, às vezes, ela usa um medicamento para evitar, né, a trombose e conseguir evitar abortos no primeiro trimestre. Mas, assim, a gente tem tanta coisa dentro da nutrição para corrigir, relacionada até o mapeamento genético. Eu sei que alguns painéisinhos pioram, aumentam a chance para pré-eclâmpsia, né? Diminuem a absorção de vitaminas, por exemplo. Então, o próprio ácido fólico que a mulher toma nesse período de pré-concepção, né? Que provavelmente você tomou há anos atrás, isso já era um protocolo muito antigo. Então, o ácido fólico era 5 miligramas, aí depois a literatura revisou, botou para 400 microgramas hoje, porque falou que dose alta demais, podia dar autismo, enfim, eles andaram revisando. E hoje, a gente sabe que muitas mulheres
não conseguem utilizar esse ácido fólico, porque às vezes tem essa falhazinha genética, essa mutação genética do ácido fólico, que é da MTHFR. Isso o plano não cobre, né? Então, se essa mulher já chega com um teste para mim desse, eu acho uma maravilha, porque aí eu consigo personalizar ainda mais o protocolo dela de suplementação e de fertilidade. Então, durante a gestação, a gente também faz toda essa avaliação. Então, usar, né, as proteínas. Hoje, a nutrição tem muito recurso, né? Não só em vias de alimento, mas em vias de suplemento, que são super legais. Isso que eu ia te perguntar. Então, hoje a gente tem suplementação também para gestante, né? Tem. Quando a gente trabalha com obstetra, eles têm um hábito de fazer a suplementação, às vezes, de polivitamínico, né? Então, eu não sei se na sua época tinha, né, utilizava algum polivitamínico ou se era só o ácido fólico. Tinha polivitamínico e a minha filha, que é a mãe da minha neta, usou uma, acho que materna também Materna, usou. isso. Então, aqui Então, tem 3 anos, é. antigamente, se a gente for pensar em 20 anos atrás, só tinha recomendação de ácido fólico mesmo. Então, essa mulher ia engravidar, ou no início, que descobria a gestação, ela fazia um ácido fólico. Geralmente, a gente tem a recomendação até a 8ª semana. Alguns médicos trabalham até o fim do 1º trimestre, né? Então, 12 semaninhas. E fazia antigamente só isso. Só que eu tenho que pensar o seguinte, Márcia, antigamente a gente tinha um solo diferente, os alimentos eram mais ricos em vitaminas e minerais. Tua mãe tinha, além do solo rico e do alimento rico, ela comia menos porcarias industrializadas do que tua filha come hoje na gestação. Tua mãe não trabalhava fora, às vezes, tua mãe era menos estressada, né? Não vivia alucinada 24 horas trabalhando na rua, fazendo tudo isso que a gente faz. Então, hoje, essa mulher ativa e moderna, ela gasta mais nutrientes para o dia dela, para a energia dela, para o estresse que ela passa no trabalho, né? Então, a gente tem esse consumo aumentado no metabolismo da mulher moderna, um padrão comparado com solo menor, uma taxa de aproveitamento menor dos nutrientes. Então, por isso que hoje a gente recomenda, né, uma suplementação de um polivitamínico. Então, alguns obstetras, e quase a grande maioria, têm utilizado esses polivitamínicos de farmácia. Eu já tive paciente, Márcia, de alguns médicos humanizados que falavam assim, não precisa, tá tudo na comida. Então, o que eu acho, a minha opinião, quando a gente deixa essa mulher hoje grávida sem polivitamínico, quando a gente vai fazendo exame de sangue, do 2º trimestre para frente, vai dar errado. Não vai fechar a conta. Para mim, assim, ó, é batata, sabe? Então, eu fico vendo, cai o ferro, cai tudo. Tudo fica ruim, né? E aí, às vezes, eu preciso usar um medicamento ou usar um suplemento muito mais forte em alta dosagem. E eu já tô sacrificando essa mãe, deixando ela na reserva, andando com o carro na reserva, entendeu? Entendi. Então, eu não Tem muita pago lógica hoje... eu não pago para andar com o carro na reserva, entendeu? E hoje eu tô entendendo por que eu tomei polivitamínico na gravidez há 26 anos atrás. Porque eu já entrei na gravidez na reserva. Então, antigamente não fazia tanto polivitamínico. Provavelmente você já tinha alguma deficiência, alguma anemia, algum grau Eu perdi muito peso no início da gravidez, eu tive dificuldade de me alimentar, muita náusea. E aí, assim, a minha gravidez foi mais delicada nesse aspecto. Hoje, você me explicando, eu consigo entender por que foi introduzido o polivitamínico há 26 anos atrás. Quando a gente tem no início a hiperêmese gravídica, que às vezes é aquela náusea que a mulher não consegue comer, ela começa a perder peso no início da gestação, então ela vai ter diminuição da oferta de vitaminas e minerais, do consumo diário dela, né? Porque ela não consegue, ela vomita mesmo no início da gestação. Então, às vezes, eles fizeram isso do polivitamínico. E hoje a mulher moderna eu acho que não fecha conta. A gente não dá conta, né? Pelo nível de estresse oxidativo, pelo nível da vida que a gente tem. Essa mulher, aí ela já começa assim. Aí esses médicos, eu tive um médico assim, né? Que ele não passou o polivitamínico, mandou ela comer comida de verdade. Só que ele mandou ela não comer salada na rua, porque salada na rua podia ter contaminação e tudo mais. Então essa mulher almoçava arroz, feijão e um frango grelhado.
À noite, ela chegava em casa e ela não tinha salada, porque dava trabalho, porque ela não se organizava. Então, olha só, ela não comia na rua porque não podia, não comia à noite porque não tinha disciplina, e o médico não botou um polivitamínico. Então foi quando eu falei para ela, olha, isso não vai dar certo, sua ferritina vai cair. E ela realmente ela não comprou muito a ideia no início, porque o médico não queria que fizesse. No segundo trimestre a gente fez, porque ele esperou. E a medicina é muito de esperar chegar, acender a luz vermelha para dar um ferro, por exemplo. E hoje a nutrição funcional, toda a medicina integrativa, a gente não olha o exame no mínimo, Márcia. A gente sempre pega o exame do laboratório, a gente traça uma mediana, tipo, a média para cima. Eu tenho que estar ali para cima. Se eu tô do meio para baixo, já não tá ficando bom. Já algum motivo tá fazendo reduzir. E eu tô aumentando o volume sanguíneo na gestação. Então, a gente sempre pensa num polivitamínico. Eu adoro na gestação, hoje a gente tem estudos mostrando essa coisa da microbiota, né? Do quanto esses lactobacilos passam através da placenta. Eles vão passar também pelo canal vaginal no parto humanizado, no parto normal. Então, esse contato do bebê pelo canal vaginal, pela flora, a gente leva lactobacilos também. E eu tô preparando essa mãe, enchendo um reservatório dela até transbordar o copo para a fase da amamentação. Então, quando eu faço probiótico na gestação, eu falo assim, eu tô te preparando para agora você já passar tudo, no parto passar mais um pouquinho, mas na fase da amamentação você transbordar essa criança de lactobacilos. A gente tem alguns produtos de lactobacilos que são utilizados para cólica no bebê na fase da amamentação. Né? Então, alguns laboratórios já têm esses produtos. Então, a gente sabe que, por exemplo, o Lactobacillus reuteri, que é um modelinho lá, um tipo do lactobacilo, ele diminui cólicas em bebês. Então, já tem um produto da indústria farmacêutica que é para pingar gotinha de lactobacilo no bebê com cólica. Mas se eu posso passar isso através do aleitamento materno, porque eu enchi essa mãe, eu transbordei essa mãe para passar bactérias boas, não tem um instrumento melhor do que essa amamentação exclusiva, né? Então a gente sempre faz isso. Eu gosto bastante do probiótico. Mostra que bebês que tiveram probióticos durante, através da placenta e na primeira infância, a gente diminui risco de obesidade infantil, porque tem melhor regulação dos hormônios da fome da criança. Então assim, melhora alergias da criança, né? Rinite, sinusite. Eu já tinha lido até sobre a questão nutricional da mãe, melhorando a qualidade odontológica da criança. Eu já tinha visto muito dessa importância. Com relação ao probiótico ou não? Com relação à qualidade nutricional da mãe. Nutricional, sim. Provavelmente por conta do cálcio. E aí tendo um impacto na qualidade odontológica da criança. Porque a questão da amamentação tem muita importância nessa variedade nutricional, né? Ela precisa muito de ter variedade. Até porque a gente sabe que a amamentação é um período demandante, cansativo. E aí ela precisa de ter a atenção nesse momento, até para que essa criança tenha uma formação boa, né? E aí eu já tinha lido estudos nesse aspecto com relação à qualidade odontológica. No nosso trabalho lá na FIS, a gente tem a preocupação do peso, da qualidade muscular e também do edema, dos inchaços, porque para a gente faz um trabalho... É muito importante que essa mulher não retenha tanto líquido, né? E com a nutrição, a gente consegue bater essa bola melhor? Então, a gente não consegue... Do inchaço, do edema, durante o período gestacional? Então, durante a gestação, a gente precisa pensar bastante na hidratação dessa mulher, né? Então, eu preciso beber bastante água. A gente não utiliza fitoterápicos para gestante, tá bom? Hoje eu estava até conversando com uma obstetra de manhã sobre fitoterápicos, né? Quais são permitidos ou não para gestante. Então, eu não uso chá de cavalinha, a gente não vai usar nada disso, né, na gestante, porque eu usaria para um edema sem estar no período gestacional. A gente não faz nada em cápsula também, né, mais concentrada. E aí a gente pede da orientação nutricional para reduzir mais o consumo de ultraprocessados. Então, todos os alimentos que são ricos em sódio, eles costumam causar retenção hídrica. Então, se ela é de comer presunto, peito de peru, pega um hambúrguer industrializado, um nugget. Ai, mas eu li que o nugget agora é fit, né? A Seara lá lançou um nugget fit. As marcas estão dando uma desperta. Oi, travou. É verdade isso?
Estão Desse lançando um monte nugget. de produtinho fit, então, e aí você vai ler o rótulo, é tudo porcaria, é tudo cheio de sódio. Então, essa mulher do produto, né, do pacotinho, acaba que ela come um biscoito, um cookie, tudo tem muito sódio. Ela compra uma pipoca fit, que ela viu uma musa fitness comendo na internet, que é salgada, mas aí essa pipoca é cheia de sal, então ela vai fazer edema. E aí a gente tem o edema do final da gestação, que a gente não consegue fazer muita coisa também, que aí é hormonal, né? Eu falo, bota as perninhas para cima, relaxa um pouco, bebe mais água, diminui os alimentos com sódio, mas é fisiológico, ela tem que ter um pouco de paciência nessas últimas semanas. Nessas últimas Picotou um semanas. pouquinho. Nessas últimas semanas ela precisa ter um pouquinho de paciência, porque ela vai fazer edema mesmo. Algumas mulheres fazem bastante, né? É variável também. Lá no É trabalho a variável. gente observa muito isso. Tem a ver também com a ocupação. E como hoje a gente passa muito tempo sentada, a gente tem essa questão do edema muito presente em quase todas as mulheres, mas mais pelo ficar sentada mesmo. E é bom a gente saber que dá para trocar essa bola, né, bater essa bola com a nutrição, do ponto de vista que a mulher que está ali naquele período gestacional, que ela apresenta essa questão da que a gente, eu vou usar o apelo assim, não só da parte muscular, mas eu vou usar com o apelo que assim, tudo que ela come vai impactar na saúde do filho, não é isso? É isso. Eu vou usar essa ferramenta É. para o convencimento, É né? isso. Eu sempre falo assim, Márcia, às vezes a paciente fala, ai Patrícia, mas eu queria ir o dia que eu quiser comer um hambúrguer. Eu falo assim, olha, você quer comer um hambúrguer? Vai numa hamburgueria boa, de hambúrguerzinho artesanal, que frita a batatinha na hora, que a batata é frita da batata, né? Não é aquele palito congelado. Então assim, se for pra jacar, jaca direito, porque tudo que você vai comer agora vai impactar diretamente. E quando a mulher, né, eu tô acompanhando essa mulher na gestação, e ela relaxa, e ela acha que o peso tá bom, eu não tô engordando muito, aí ela começa a comer um monte de chocolate. Aí o médico pede a curva glicêmica para ela, por exemplo, aí ela volta desesperada para mim. Patrícia, a insulina tá alta, o médico me deu uma bronca, eu tô pré-diabética. Então, assim, a gente sabe que isso vai impactar uma hora ou outra. E se não impactar nela, impacta no bebê, né? Então, a gente sempre trabalha muito isso. E no finalzinho da gestação, a gente conversa bastante também, Márcia, como a gente vai até os 2 anos da criança sobre a amamentação. Né? Então, olha, a amamentação ideal é exclusiva, antes de desistir para a fórmula, vamos tentar uma consultora de amamentação, porque muitas vezes é erro da pega, né? As mulheres, ninguém nasceu sabendo amamentar, né? Acho que 90%, Márcia, das falhas ou é estresse que gera uma redução da taxa de leite, e aí essa mulher não seca, né? Ou a gente tem a questão da pega errada. Então a gente vai conversando sobre tudo isso no bate-papo da consulta. A gente cuida desse pós no início, muita mulher faz fissura mamária. Sim. E aí ela tem dificuldade da questão da amamentação ali. A gente trata, usa laser e tal. E às vezes fala para ela que ela precisa dormir. Às vezes ela precisa só dormir para melhorar Só a dormir. amamentação. E a cicatrização. Exatamente isso. E a cicatrização. Porque olha só, a cicatrização, o que interfere num processo de cicatrização? Você faz o laser para ajudar, né? Para correção. E eu amo a técnica do laser porque super funciona. Né? É rápido, né? É rapidíssimo. No dia seguinte, a mulher já tá, tipo, falando que tá boa. Tem efeito que não estava entrando, não estava conseguindo dar, já está conseguindo dar. Isso. É muito rápido. O laser eu adoro também. Então, por exemplo, para cicatrização, eu preciso de um cortisol regulado. Cortisol é o hormônio do estresse. Essa mulher já tá como, né? Mega estressada. É a mãe que dá um palpite, a sogra que fala que é para dar de outro jeito, o marido que fica igual um patetinha, que aí ele não se coloca na briga, né? Porque aí ele não pode fazer muita coisa. O cenário é igual. Então, esse cortisol alterado, ele dificulta a cicatrização. E essa mulher que precisava de nutrientes para cicatrização, a gente tem lá a vitamina C, que é importante, o selênio, o zinco, né? Alguns aminoácidos importantes para o processo de cicatrizar,
ela tá comendo qualquer coisa, porque ela não tem nem tempo de comer, ela não lembra nem de comer. Então, um Verdade. erro que eu falo, Márcia, para as pacientes é que assim, ó, o acompanhamento gestacional com um obstetra, ele vai bem até a hora do parto. Depois do parto, essa mulher fica meio esquecida. Só existe o bebê, né? Então a gente vê que é tudo pro bebê. O bebê que não ganha peso, é o bebê que a pega tá errada, é o bico, a mulher só é lembrada pelo bico, né? Que aí o bico deu alguma fissura e precisa de alguma correção. Mas assim, essa mulher tá largada, ela não dorme, ela vive estressada, mãe de primeira viagem é um nível de estresse muito alto. O segundo, eu falo que ela já bota a mão nas costas para amamentar, que é muito mais tranquilo, mas o primeiro pós-parto é muito complicado. E nessa fase de demanda nutricional aumentada, onde eu preciso de muito nutriente para produzir esse leite, para produzir, regular cortisol, para a gente cicatrizar, essa mulher não tem tempo de comer. E ela nem lembra. Ela só lembra de beber água, porque dá sede. E aí eu falo assim, o que você tá comendo? Ah, Patrícia, eu acordo, não dá tempo, eu boto o bebê, faço a comida, vou botar uma roupa, não sei o quê. Quando eu vejo, eu vou comer um lanche 3 horas da tarde. Então, essa fase de demanda nutricional era uma fase que talvez eu manteria um polivitamínico para essa mulher. Ela não está naquele crescimento celular do bebê dentro do ventre, né, na gestação, que a gente tem diferenciação celular muito alta, mas ela tem uma demanda muito grande para o leite e ela não tem uma rotina equilibrada. Então, por que ela não mantém? Por que ela não mantém esse polivitamínico? Então, eu sempre falo assim para as minhas pacientes: terminou a gestação, vai ter a hora do parto, vai para casa, continua com o polivitamínico até seu bebê completar 6 meses. Porque é quando sua vida vai voltar a se encaixar um pouquinho mais. Vai ser difícil. A introdução alimentar é uma outra etapa, né? Com outras angústias que o bebê não quer, com outras dificuldades. Mas aí ela já tá um pouco mais ambientada e numa rotina que ela consegue dormir um pouquinho melhor, que ela já voltou a conseguir fazer feira porque o marido tá ajudando, que ela tá conseguindo voltar a ter fruta em casa, né? Então, eu vejo muito, assim, pacientes que às vezes chegam para mim já com filhos de, sei lá, 1 ano, e eu falo, e você usou polivitamínico? Não. Super, assim, super cansada, porque não comia, porque não tinha nutriente. Então, a cicatrização interfere também, entendeu? A deficiência nutricional. E até para o nosso trabalho do pós-parto, porque a gente faz todo um trabalho de recuperação de assoalho pélvico. Então, ter essa visão de que ela precisa de um aporte nutricional adequado. A gente sabe que ela não vai conseguir isso da alimentação natural, exatamente por tudo isso que você falou. Né? O polivitamínico aí, a suplementação, eu acho que vai ser super importante. E eu acho que não pode ser qualquer polivitamínico, né? Tem que ser aquele orientado para a necessidade que ela tem, né? Sim, a gente sempre escolhe. A gente, ou ver essa live ali depois gravada e falar assim, eu vou comprar um polivitamínico. Não, geralmente eu peço para elas manterem ou o que eu prescrevo durante a gestação, ou que o próprio obstetra escolheu. Então, o obstetra escolheu esse, a gente vai vendo durante a gestação se aquela marca, com aquelas dosagens, foi o suficiente para ela. Porque, por exemplo, você falou, a sua filha usou materna, acho que foi, né? Então, por exemplo, sua filha se ajeitou com as doses do materna, mas às vezes tem uma paciente que mesmo com materna, o ferro fica baixo, que o magnésio fica baixo, que eu tenho que fazer ainda um pente fino, ainda ajustar mais um pouquinho, né? Ou trocar o polivitamínico, ou a gente vai complementar. Eu falo assim, olha, você continua com materna, mas vamos comprar um magnésio separadinho, uma vitamina D separadinha. Então a gente consegue fazer isso com um exame de sangue. Mas de qualquer forma, quem estiver ouvindo a gente, né, que tem um acompanhamento com obstetra, e o seu obstetra passou um polivitamínico e você está se adaptando, geralmente polivitamínico, eles não têm alta dosagem, tá bom? Então, a vigilância sanitária, ela faz tipo padrões mais baixos dentro das recomendações de nutrientes para a gente não ter superdosagem, porque isso é venda livre, entendeu? Então eu brinco que é quase uma aguinha com açúcar.
pode fechar para muita gente a conta, mas pode ser que não feche para pessoas que comem mal ou que têm alguma doença que demanda de mais nutrientes. Então, se eu uso esse polivitamínico e a conta fechou e eu me adaptei durante ele na gestação, eu poderia manter ele nessa fase inicial do pós-parto, que eu sei que eu não vou dar conta de viver, porque essa mulher vive para o filho, ela não vive para ela. Não, os primeiros meses são muito difíceis. A gente sabe até que às vezes a paciente quer voltar na fisioterapia e ela não consegue, né? Até ela te manda mensagem para marcar a consulta e você manda mensagem de volta e ela responde 3 dias depois. Você já percebe que ela não está demandando mais com relação a isso. Quando elas vão ter o parto, Márcia, ela fala assim, quando que eu tenho que voltar? Eu falo assim, quando você conseguir. Eu sempre respondo isso. Porque assim, não posso pedir para ela voltar em 3 meses. Então, por isso que às vezes eu sei que até o 6º mês, que é quando, assim, o bebê já tá com as vacinas, ela já vai mais pra rua sozinha, sem, né, precisar de muita gente. Então eu falo, então quando der uns 6 meses, você volta, a gente faz check-up, vê como tá tudo direitinho. Né? A mulher tem uma queda de cabelo, algumas coisas que precisam ser ajustadas na fase da amamentação, mas... Opa, picotou. Opa, travou. E a gente tem a gente tem a queda de cabelo que pode acontecer lá, o tal do eflúvio, né, da queda de cabelo hormonal, mas a gente precisa avaliar o ferro. Eu tenho uma paciente que ela teve uma queda de cabelo intensa e a médica falou assim, não, é só hormonal. Mas foi uma menina que teve um parto normal que perdeu sangue. Ela perdeu muito sangue, foi um parto super, super difícil. Né? Então, assim, a gente precisava avaliar os estoques de ferritina dela depois desse episódio que ela teve. Uhum. Então, a gente sempre vai fazendo isso. A gente vai tentando manter uma rotina saudável, mas eu falo assim, eu sei que ela não vai voltar no consultório logo no início. Então eu falo, me chama no WhatsApp, pede um help que eu ajudo por WhatsApp, porque é difícil para ela conseguir sair dessa rotina mesmo. Você está me trazendo várias visões diferentes. Assim, eu tinha a visão das minhas pacientes que iam na nutrição, ou porque queriam engravidar, e aí a gente tem muito isso, né? Um trabalho que eu quero engravidar e eu estou me preparando para isso, principalmente as minhas pacientes de endometriose. Né? Que elas buscavam a nutrição antes. E quando alguém tem endometriose, eu já falo, né? Olha, quem não pensou na nutrição ainda, eu sempre falo, né? Eu sempre dou essa orientação. As pacientes de sobrepeso, que sempre ficaram muito preocupadas com relação a isso, né? De dificuldade de ganhar mais peso com medo da gestação. E as pacientes com hipertensão, eu tive vários pacientes com risco de infarto, né, elevado na família, então tinham que fazer acompanhamento nutricional, pacientes com histórico de diabetes na família, ou que tiveram uma gestação anterior com uma diabetes gestacional. A gente sempre vê a nutrição muito voltada, às vezes, nesses cenários. Hoje, eu vendo que qualquer grávida minha, qualquer mulher que passe, que está aqui, vai assistir essa live depois, e que está planejando ser mãe, está planejando se aventurar nesse mundo maravilhoso da maternidade, ela está preocupada com a saúde do bebê dela, acho que também aspectos cognitivos, né? Porque você vai ter aí, a gente sabe quanto a nutrição é responsável por essa questão da importância do aprendizagem, principalmente na primeira infância. O uso nos últimos congressos, Márcia, eles falam bastante do DHA na parte cognitiva. Né? Então a gente vê até os obstetras trabalhando às vezes com ômega 3 na gestação, a nutrição também trabalha hoje. Então toda a parte, eu falo assim, tudo, desenvolvimento de neurônio a gente ajuda com ômega 3. A gente tem colina, que é uma vitamina que ajuda na parte cognitiva da criança. A gente ajuda a nutrição. Eu falo assim, quando o paciente chega na consulta, eu falo assim, reclama de tudo. Mas mesmo que você ache que o problema é só lá da terapia, reclama aqui também, porque eu posso te ajudar. Você me espera. Eu falei assim, reclama pra mim. Eu lembro que teve uma consulta que o rapaz começou a falar, não tenho nada, só ganhar massa muscular. E aí no final da consulta ele, doutora, lá na porta, eu esqueci de te falar, eu tenho TDAH. Eu falei assim, agora que você me conta isso, né? Tipo, mas eu achei que isso não tinha nada a ver com a nutrição. Tipo, eu tomo Ritalina e
achei que não tinha nada a ver. E a gente tem nutriente que ajuda nisso. Eu falei, calma, então vamos voltar lá, vamos conversar de novo, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas. Então, a nutrição, quando você chega no consultório hoje da nutricionista, né, para qualquer paciente ou pessoa que está na nossa live hoje, fala sobre tudo, né? Fala, olha, eu tô com uma micose, tô com candidíase na gestação, eu tô fazendo infecção urinária na gestação, que ali já acende uma luz, eu já tô entendendo que tá acontecendo alguma coisa de errado com essa mulher na gestação, que a imunidade dela tá baixa, vamos reforçar nutriente para a imunidade, vamos tratar esse fungo que tá crescendo na gestação. Então, tudo tem relevância. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com degeneração macular. Outro dia eu estava estudando sobre degeneração macular com os compostos antioxidantes que evitam a progressão da doença, que essa pessoa não perde a visão. Então, assim, não é uma coisa que eu tô tão no dia a dia, né? Porque às vezes a gente não para estudar, né? Mas a gente tem muito artigo consolidado hoje falando de zeaxantina, de astaxantina, para evitar essa perda de visão no idoso ou na paciente que tem, né, a degeneração macular. Então, eu falo assim, tem alguma coisa, reclama para mim, que se eu não souber te dizer, eu vou estudar para ver se a gente tem alguma coisa para ajudar. Né? Patrícia, tá tudo na comida. Tá, e a maioria das doenças hoje acontece por formação de radicais livres. Né? Então, por exemplo, essa questão do olho, a gente sabe que acontece por excesso de formação de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente precisa varrer, a gente está enferrujando, a gente está gerando... comentários aqui. Abre aí. Então, tá tudo ligado à nutrição. A gente é o que a gente come, respira, fala. E a gente come mal, né? Porque você estava falando dos agrotóxicos, e hoje eu vejo uma preocupação muito grande com relação, você falou do autismo, dos agrotóxicos, então hoje eu vejo muito isso, da preocupação, eu não sabia dessa ligação, e o quanto é importante a gente ter essa visão na nutrição, né? O que come, como come, do jeito que come. Né? Porque eu acho que a gente precisa... receita, né? Mando receita. Então, a gente precisa trabalhar, né, Márcia? Hoje a nutrição, ela cresce a cada dia. A gente, em países de primeiro mundo, vê a nutrição, a alimentação, países onde optam só por orgânicos, pela cultura sem agrotóxico, né? Então, eles têm diminuição do risco de câncer. Então, assim, a gente está indo na contramão. O Brasil vai na contramão de algumas coisas, né? E o que eu posso fazer por mim? Às vezes eu não tenho grana para comprar o orgânico, né? Eu sei que o orgânico não é tão acessível. Então, a gente vai tentando assim, tá bom, eu como um pouco do agrotóxico, mas eu vou tentar não comer o industrializado. E aí a gente vai tentando sobreviver nessa selva de pedra. Sim, é bem isso. Até porque às vezes a gente não pensa no investimento que é aprender a comer certo, né, para evitar um gasto de saúde. Eu acho que o grande diferencial de um profissional, né, nesse aspecto é você também estar disponível para ouvir tudo que o teu paciente tem. Então, quando uma grávida senta com você e fala tudo, doutora, todos os seus pacientes, que você cuida muito desse cenário da saúde da mulher, você ouve a candidíase, você ouve a questão da menopausa, você não ouve só a mulher naquele momento ali, você ouve a mulher como um todo, se preocupa com a condição hormonal dela. Ser ouvido também é uma carência muito grande que a gente tem na área da saúde. A gente não tem... E no Brasil, eu acho que é a prevenção também, né, Márcia? Além desse ouvido, da escuta ativa que a gente precisa ter, a gente também tem que saber, sempre, além de ouvir o paciente, entender o que causa, né? Então, por exemplo, se uma gestante chega para mim no consultório e fala assim, Patrícia, a minha memória tá mais ou menos, e é uma gestante, eu vou logo pedir uma B12 para ela. Provavelmente a B12 dela tá indo pro bebê e tá faltando para ela, então a gente vai corrigir. Então tem sintomas que essa mulher me fala que para ela é bobo. Mas memória é mais ou menos, né? Tipo, por quê? Porque ela continua andando, falando, as atividades continuam, ela acha que não impacta tanto na saúde dela. Ela brinca de amnésia dela, né? Então assim, são deficiências que o corpo apresenta e que ele tá mandando sinal. E a medicina no Brasil, infelizmente, não é preventiva, ela é curativa.
ela é diferente. Então, quando a gente tem médicos que trabalham com prevenção e nutricionistas que trabalham com prevenção, eu falo que é o pulo do gato. A gente não deixa, tenta evitar com que essa paciente adoeça, que ela tenha uma anemia na gestação, que ela faça o diabetes gestacional. Que eu vejo, às vezes, Márcia, nutrientes importantes para a tireoide caindo durante a gestação, e eu falo assim, olha, vamos corrigir? Ah, mas meu médico não quer. Eu falo, tá bom, então teu TSH, que é o hormônio da tireoide, vai dar errado daqui a algumas semanas. Você tem certeza que a gente não vai fazer isso? E realmente o hormônio vai dar errado. E quando eu mostro o metabolismo da tireoide, eu falo assim, você tá vendo? A vitamina D tava aqui, o ferro tava aqui. Você acha que ao invés de mandar para o bebê, você vai mandar para a tireoide? Não vai, ele vai priorizar o bebê. Então, assim, a gente vai dando pulo do gato. Patrícia, vai acabar. A gente tem 30 segundos. Eu quero te agradecer. Tem gente aqui dizendo que depois que assistiu a nossa live anterior. Vai procurar uma Nutri. E eu sei, eu mando para Nutri, então realmente muito obrigada. Faltam 20 segundinhos. Beijo. Para não cair. Linda, beijo, boa noite. Boa Tá noite, bom, beijo, meninas. Obrigada, tchau, boa beijo, noite. obrigada, gente.